Olá, estamos de volta com o nosso mini curso sobre os desafios da justa causa profissional. Como aplicar a justa causa profissional. Quero sempre remeter para quem assiste isolado ou vai assistir posteriormente uma aula ou outra, vai fracionar, né, o estudo, para não esquecer de assistir o primeiro vídeo, onde nós falamos da questão relacionada dos requisitos para aplicação da justa causa. Esses requisitos, eles se tornam muito importantes, porque eles vão trazer os contornos da manutenção ou do afastamento dessa aplicação da pena máxima ao empregado. Porque, como eu sempre digo, embora a falta cometida seja grave, mas se não tiver o momento da aplicação não tiver revestido daqueles requisitos, essa falta pode ser afastada. E nessa nossa videoaula de hoje, que é a 7ª, nós vamos ver o tipo que está no artigo 482, a linha H, que é insubordinação, ato de insubordinação ou ato de indisciplina. Às vezes se confunde com desídia, mas nós já estudamos desídia demoradamente na aula anterior e vimos que ela é um tipo muito específico, muito próprio, embora às vezes com alguma dificuldade na identificação, porque ela é um conjunto de atos faltosos do empregado e não exclusivamente um ato específico. Nesse conjunto de atos, ele perpassa pela necessária habitualidade, necessária repetição. A insubordinação também não se confunde com o ato de indisciplina. Ela é bem diversa, mas nada impede que as duas possam ocorrer em razão de um mesmo fato. Eu vou mostrar a vocês e vou trazer 2 exemplos aqui do TRT da primeira região, que foram acolhidos nos 2 exemplos, o ato de insubordinação e o outro o ato de disciplina. Então, peguem aí o papel, porque essa nossa aula não está sendo ela não está sendo com legenda, então alguns números eu vou dar e vocês podem anotar e voltar para assistir. Então, afinal de contas, o que é o ato de insubordinação? Segundo a doutrina, a insubordinação é o descumprimento intencional. Aí entra o elemento subjetivo do dolo, quer dizer, a intenção de praticar o ato, de descumprir, não acolher, não acatar, não fazer uma ordem dada pela sua chefia imediata. Portanto, a ordem pode vir do seu superior hierárquico, seja o seu chefe de departamento, seja o gerente da empresa, seja o diretor da empresa, seja o sócio da empresa, ou seja, aquele que detém o poder de direção, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, artigo 2º da CLT, ou aquele que transferiu esse poder de direção para um preposto. Porque um gerente de uma empresa, um chefe de departamento, ele nada mais é do que um braço da empresa. Ele nada mais é do que um preposto. Ele é a voz do, entre aspas, do dono, do sócio da empresa. Ele é a voz da empresa. Ele é a voz da gestão, conduzindo os atos empresariais. Então, toda vez que o empregado ele descumpre uma ordem que é dada a ele, especificamente a ele,
ele está praticando um ato faltoso chamado insubordinação. Claro que a gente vai encontrar na jurisprudência, às vezes, a insubordinação parecida ou ela capitulada como sendo uma desídia. E às vezes vai encontrar também ela também com a nomenclatura de indisciplina. Então eu vou apontar as duas e depois tratar dos exemplos. Então vamos e já a indisciplina é toda. Já a indisciplina é toda ordem geral, que é dada para todos os empregados, ou todos os empregados daquele setor, ou todos os empregados da empresa. Ela é uma ordem que é geral, e aquele empregado deixa de cumprir, ele é desobediente, ele não cumpre as ordens que são dadas. Então vamos para alguns exemplos clássicos, né? São as diretrizes da empresa. Às vezes a empresa ela tem uma diretriz posta no regimento interno, né? Que é entregue ou que é falado, que é escrito ou que é verbal, mas ela tem uma norma de conduta. Por exemplo, ilustrativamente, proibindo o ingresso de parentes daquele empregado, de qualquer um empregado na empresa. Isso é uma norma geral. A empresa não permite que nenhum empregado adentre e permaneça no ambiente interno da empresa. E um dado empregado, ele não atende a essa ordem e recebe parentes, recebe amigos, recebe vizinhos dentro do seu ambiente de trabalho e ali fica a tratar de assuntos que não são pertinentes ao ambiente de trabalho. Portanto, nesse caso, ele descumpre uma ordem que é geral. Uma outra ordem que é muito comum é aquela ordem dos empregados utilizarem um certo uniforme. Eu costumo usar assim, um bem básico quando eu dou aula na graduação. Os homens precisam estar vestidos com camisa branca e calça azul marinho. E as mulheres com camisa branca, camisa feminina branca e saia azul marinho, meia calça, sapato preto. Uma dada empregada, ela descumpre essa ordem, ela não bota a calça, a saia azul marinho. Ela vai de saia vermelha. Olha a diferença, eu aqui estou com uma blusa colorida. Olha a diferença entre uma cor vermelha e uma cor verde. Portanto, é uma grande diferença, Mas ainda que não tivesse essa diferença acentuada, se ela fosse com uma saia preta, ela já estaria destoando do grupo. Às vezes, é uma necessidade para a imagem, às vezes a empresa ela aparece na mídia, às vezes a empresa ela é filmada, enfim, não importa. Se ela dá essa ordem para que seja cumprido esse uniforme, todos, sem exceção, devem cumprir. Ah, mas se aconteceu num determinado dia, aquela saia azul rasgou no ônibus, eu passei numa loja e comprei uma outra vermelha. Bom, aí até tem uma justificativa. É óbvio que vai ser dosada essa pena. Vamos lembrar do princípio da proporcionalidade. Se essa empregada ela não é habituê, se ela não é useira e viseira nessa prática de não ir com uniforme, é diferente dela eventualmente um dia acontecer uma situação, ou ela saiu de casa já com a saia de outra cor. Então é diferente. Ela continua descumprindo uma ordem geral, mas ela não vai se capitular como uma empregada indisciplinada,
porque na verdade foi uma fatalidade, foi uma situação. Agora, se ela sistematicamente, uma vez por semana, sexta-feira, é o dia da saída, ela não bota aquela saia azul porque ela acha que fica com cara de uniforme, e aí ela bota uma calça jeans, por exemplo, né? Para dali do trabalho sair, fazer um happy hour, ela é uma empregada indisciplinada. Ela não quer aceitar ordens. E aí eu brinco com os alunos dizendo assim, olha, aquele que não gosta de aceitar ordem não pode vender a sua força de trabalho para que outrem a dirija. Logo, não pode ser empregado, porque ser empregado, nos termos do artigo 3º da CLT, tem que ter o requisito da subordinação. É o requisito, é o elemento, é a espinha dorsal do direito do trabalho, na perspectiva de se identificar quando um contrato é de emprego ou não, é a existência da subordinação jurídica. Então, quando o empregado ele não gosta de receber ordens, não gosta de ser subordinado, não gosta de aceitar os comandos da gestão, ele não pode ser empregado, porque o empregado é da natureza jurídica do contrato de emprego a subordinação jurídica. É da natureza, é da essência. Ele é um contrato de natureza jurídica privada, óbvio, mas é da sua essência que seja uma condição subordinada. Então, esse seria um exemplo aí da indisciplina. Tem um caso aqui que eu quero que vocês anotem, é da primeira região, esse caso é muito interessante, porque ele é, inclusive, contra Correios e Telégrafos. É o recurso ordinário 0020 439-85 2018 504 0221, tá? Aí esse é da quarta região. Portanto, ele é muito atual e ele é contra Correios, uma ação contra Correios e Telégrafo, e que uma empregada, ela tenta desconstituir a justa causa que lhe foi aplicada, e essa causa, ela é precedida de uma sindicância interna, de uma investigação, de um processo administrativo para apurar. Qual é exatamente o caso que foi posto aqui? E aqui eu vou ler um pedacinho desse trecho, um pedacinho dessa coisa, diz assim, diz o seguinte, eu já gravei porque eu li. Essa empregada, ela tinha a obrigação de fechar não é bem o caixa, mas fazer o fechamento entre os dinheiros que entravam e o serviço feito. E tinha uma norma da empresa de como ela tinha que fazer esse fechamento. E houve uma diferença de 40 mil. E ela, ao invés de chamar a chefe dela, ela faz ela loga com a senha da chefe dela e arruma esse valor. Ela não furta esse valor, ela não faz uma fraude, mas ela não observa que ela precisa chamar a chefe para apurar onde está essa falta. E ela faz a organização dessa falta de maneira que ela não apareça. E ela confessa isso, que realmente ela fez, mas que não havia uma falta, não faltava dinheiro, apenas a forma de fazer é que não identificava onde é que estava o erro, a ausência desses 40 mil reais. Muito bem, e ela, ao invés de atender às normas determinadas pela empresa de como fazer, junto com a sua chefia, ela faz sozinha. Ela faz sozinha, ainda usa a senha da sua empregadora para apurar. Bom, e ela confessa que foi feito isso. O que o juiz diz aqui? Na espécie, por meio das declarações constantes do termo de folhas tais dos autos,
resta configurada a indisciplina da reclamante quando procedeu o lançamento com a finalidade de ocultar a falta de numerários na agência em que trabalhava e quando violou procedimentos funcionais relativos à gestão e segurança de recursos financeiros da reclamada, cuja guarda e responsabilidade era sua. Por que eu trouxe esse caso? Primeiro, que foi mantida, ela tinha 10 anos de empresa e foi mantida o afastamento dela por justa causa. Segundo, que é um ato de indisciplina que ele vai ter uma aparência aí de improbidade, aquela segunda aula nossa. Ele tem uma aparência aí de improbidade e também fica um pouco aí no liame da insubordinação. Então é um fato muito curioso. Esse caso, esse aqui. Bom, vamos seguir. E, portanto, já no caso da insubordinação, é muito comum aquele empregador, aquele chefe de departamento, aquele preposto, dar uma ordem específica para aquele empregado. Dizer para ele que naquele dia ele vai cuidar das tarefas que lhe é própria, mas vai fazer dessa forma aqui. Vamos mudar a forma de arrumar, por exemplo, uma estante de livros. Nós vamos arrumar essa estante aqui, mas nós vamos arrumar dessa forma. Desse lado nós vamos botar os livros de direito civil, desse lado nós vamos botar os livros de direito do trabalho e ali em cima nós vamos botar os livros de direito constitucional. E esse empregado, ele se recusa. Não, mas os livros de direito civil sempre ficaram desse lado esquerdo. Por que agora você quer botar desse lado direito? E os livros de direito constitucional nunca ficaram lá em cima, sempre ficaram aqui embaixo. Eu quero arrumar essa estante, eu vou arrumar, vou limpar, mas vou arrumar do meu jeito. Então vejam que esse empregado, ele é insubordinado, porque essa ordem ela não foi dada para todos os empregados. Não é a história do uniforme. É uma ordem dada para ele especificamente, para o setor dele. Vamos mudar aqui um pouco o exemplo. Transporte público. Motorista de determinada linha A. Ele sempre trabalha na linha A, mas a gente sabe que dentro do poder de comando, a empresa pode trocar a linha daquele empregado para a linha B, para a linha C, né? E pode também, desde que não mexa no seu turno, pode também, e como ocorre nas faltas, né? Nas ausências, nas ausências por repouso remunerado, os empregados eles fazem mesmo uma substituição assim. Mas vamos supor que o empregado sempre trabalhou na linha A, durante 2 anos ele trabalhou na linha A, e para cobrir uma folga de um colega, foi determinado que ele, naquele dia, quando ele chegou para trabalhar, falou, olha, hoje você vai para a linha B. Não, eu não vou para a linha B. A minha linha é a linha A, não vou para a linha B. Não, mas nós temos necessidade de você na linha A, na linha B. Eu preciso de você na outra linha que não seja a sua. Não, mas eu não vou. Ele é o empregado insubordinado, porque ele não aceita ordens dadas especificamente a ele, e nesse caso, para atender uma acomodação da empresa, vamos lembrar sempre disso, que vem do poder de direção e do poder de organizar. Dentro desse poder de organizar, a empresa pode fazer essas alterações, essas adaptações, essas mudanças. É uma alteração do contrato de emprego. Aliás, nós temos um curso só sobre alterações de contrato de emprego, 15 videoaulas, inclusive para contemplar as alterações advindas aí com a pandemia. E é uma alteração, mas é uma alteração lícita, é uma alteração horizontal, que é permitida, não traz nenhum prejuízo ao empregado. Então, nesse caso, ele está sendo um empregado insubordinado.
Bom, nessa perspectiva também, eu tenho outro exemplo aqui, de um também, esse é da primeira região, é o recurso ordinário 0010 328-90 2014 5 01 005 1. Esse acórdão é da primeira região, Rio de Janeiro. O relator foi Dr. Jorge Gonçalves da Fontes, e ele mantém o ato de insubordinação. Vou ler só um trechinho para vocês entenderem aqui como que a jurisprudência se comportou aqui. Que em fevereiro de 2014, presenciou o autor dizer para a preposta que não iria atender a um cliente, porque este cliente era da depoente, que não tinha nenhum problema pessoal com o autor, que isto ocorreu enquanto o autor passava no corredor e a depoente estava na sua sala, que ouviu o reclamante dizer isso para a preposta. Certamente que era, né, uma gerente. Que neste mesmo dia, a depoente presenciou na parte da tarde o autor dizer à preposta que não iria trazer um toner, pois não era boy. Que nesse momento o reclamante estava no corredor e continuou a andar, respondendo à preposta que os dois estavam mais exaltados, que a sala da depoente não tinha porta e por isso ela conseguiu ouvir que estava acontecendo. E há entregadores e funcionários que coletam toner na reclamada, que ficou sabendo no dia seguinte ao evento que o autor havia sido mandado embora. Aqui acontecem duas situações. Primeiro, ela diz, esse empregado que foi despedido por justa causa e que a justa causa foi mantida no Tribunal da Primeira Região. Isso ocorre em 2014, certamente chega ao tribunal, né, mais tarde, lá para 2016, 2017, e ele descumpre uma ordem da gerente, que não quer buscar o toner, porque ele ele diz que não é boy, e ele também descumpre uma outra ordem, também porque não quer atender o cliente de uma outra empregada. Não atende o cliente de uma outra empregada, eventualmente, ele diz isso para a gerente. Então veja aqui que é um caso aparentemente simples, não retrata aqui nos autos que ele teria feito isso anteriormente, não retrata aqui que ele é o zero nessa prática de descumprir ordem, mas foi um ato isolado. Ele não quis cumprir essa ordem, duas ordens, de manhã, uma de manhã, outra de tarde. E aí ele foi mandado embora por justa causa. Então vejam que aqui o tribunal entendeu que o caso era grave, que ele era uma pessoa insubordinada e não precisou repetir. Não houve uma repetição dessas faltas. Um único caso foi suficiente. Bom, como eu disse para vocês, são casos distintos, né, e que são bem delineadamente distintos. Mas é claro que pode ocorrer com o mesmo empregado, com o mesmo fato, os dois tipos. Os dois tipos. Quer ver uma coisa? Vamos supor que haja uma ordem na empresa de que os empregados não podem, terminantemente, usarem o WhatsApp. Está escrito, tem uma ordem, todo mundo recebeu isso por e-mail, todo mundo assinou, é proibido usar o WhatsApp no horário de expediente, só na hora do almoço ou no intervalo de 15 minutos para lanche, ponto. E aí, esse empregado, ele descumpre essa ordem, começa a usar o WhatsApp. Ok, então ele aí foi indisciplinado, que a ordem é para todos. Mas num dado momento, é um caso, né, atípico, mas é um caso que pode ocorrer. Num dado momento, ele está lá usando o WhatsApp e seu chefe diz para ele assim: eu quero que você agora
guarde o seu celular, porque você não pode usar o WhatsApp agora. Ah, não vou guardar, não quero guardar. Ele aqui, nesse caso especificamente, ele está descumprindo uma ordem que é geral, né? Não pode usar o WhatsApp ninguém, mas naquele momento ele está descumprindo uma determinação, veja bem, uma determinação do chefe dele de que ele guarde o celular. E ele não só não guarda o celular, e aí vem a ordem, a insubordinação. Não guarda o celular, mas continua usando o WhatsApp. Perceberam o fato? Basicamente as mesmas situações. A gente poderia também usar aqui, ó, a proibição da utilização do empregado, por exemplo, não fumar nas proximidades, nos corredores dali da sala onde ele trabalha. Então vamos supor que tem essa ordem geral, não pode fumar nas imediações ali da empresa, muito menos dentro da sala, óbvio. E esse empregado, ele insiste. Ele vai, ele fuma, ele vai e fuma. E o preposto, o chefe dele chega assim: fulano, eu quero que você guarde esse maço de cigarro agora e apague esse cigarro. Primeiro que ele descumpriu ao fumar. Ele foi indisciplinado ao fumar. E segundo, ele disse assim: ah, não vou apagar não. E não vou guardar meu maço de cigarro. Me entrega esse maço de cigarro. Não, não vou entregar não. E eu não vou apagar esse cigarro só depois que eu acabar de fumar. Então, ali naquele momento, ele também, além de descumprir uma ordem, né, violar, vamos dizer assim, violar um código de conduta da empresa, uma norma da empresa, ele vai, naquele momento ali, ele ainda é insubordinado com seu preposto, na medida em que ele não aceita nem guardar o maço de cigarro e muito menos apagar aquele cigarro. Entenderam? Então pode, às vezes, de um mesmo evento, de um mesmo fato, ocorrer os dois tipos. Mas são dois tipos diferentes. Eu, ao fazer essa pesquisa da jurisprudência para conversar com vocês, eu vi, inclusive, um ato de insubordinação sendo considerado um mau procedimento. Há situações em que é considerado mau procedimento. É que não vai dar tempo aqui da gente ficar falando. Mas há situações em que foi considerado mau procedimento. O empregado, é mau procedimento do empregado. Por quê? Porque mau procedimento também é um conjunto, que nós já falamos lá no vídeo anterior, é um conjunto também de condutas do empregado que não se coadunam com a boa-fé, não se coaduna com a fidúcia, não se coaduna com o bom comportamento, com a cortesia que deve pautar ali das relações de trabalho. Bom, então fica aí, nós vamos voltar com o próximo vídeo, vamos dar seguimento a essa identificação, sempre lendo uma jurisprudência que é para facilitar a gente identificar. Só lembrando que vocês podem encontrar na jurisprudência, às vezes, um ato que é insubordinação parecido com disciplina, e como esse que eu achei, eu me espantei um pouco, um ato de... e o tribunal acolheu um ato de insubordinação como sendo um ato de mau procedimento. Ok, gente? Então, até o nosso próximo vídeo aula já já.